Boa tarde, alunos, sejam bem-vindos para mais uma videoaula de autocorreção. Eu vou pedir que vocês olhem o primeiro vídeo de aula explicativa que é postado no YouTube. Posteriormente que vocês assistirem o vídeo, tentem fazer sozinhos a atividade. Aí depois vocês façam a verificação, né, na autocorreção e ver o que vocês erraram, ok? De olho no vídeo. Observe as seguintes figuras. Figura 1, eu tenho aqui duas extremidades e ambas têm o que? Uma seta. Eu estou dizendo que ela é infinita para ambos os lados, então eu tenho uma reta. Quando eu tenho uma seta do lado esquerdo e do lado direito, eu tenho uma reta. Na figura 2, eu tenho um ponto de origem, né? Estou dizendo aqui que isso aqui começou aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho um outro ponto, na verdade, que passou aqui nessa reta. E aqui, ó, de um lado, numa extremidade da direita, eu tenho o que? Uma seta. Então, ela não é totalmente uma reta, ela é uma semi-reta. Ou seja, ela tem essa seta apenas de um lado. Na figura 3, percebam que eu tenho dois pontos nas duas extremidades. Então, eu estou definindo aqui, ó, acabou aqui e acabou bem aqui, né? Então, eu tenho o quê? Tenho minhas duas extremidades, o ponto. Então, eu tenho o quê? Eu tenho um segmento de reta. Então, qual a opção aí que tem nessa, respectivamente, né? Respectivamente, é nessa sequência aqui, ó, da figura 1, figura 2 e figura 3. Vamos lá? Eu tenho, olha, poderia ser a letra B, mas ele está dizendo que a primeira é reta, mas a figura 2 não é segmento de reta, e a minha figura 3 não é uma semi-reta. Aqui na letra C não é, a letra D, a primeira figura é reta, na segunda semi-reta e no último é segmento de reta, então é a letra C. 2. Represente as figuras abaixo, classifique-as como retas, segmentos de retas ou semi-retas. A primeira já me deu um exemplo, ele tem aqui, ó, nas duas extremidades os pontos, então é um segmento de reta, porque ele está definindo aqui, né, ó, o ponto define uma parte da minha reta. Letra B, eu tenho um ponto de origem, lembram quando eu tenho um ponto de origem, mas na outra extremidade eu tenho uma seta? Eu represento com um traço em cima, aqui eu não coloco nada, né, porque eu estou dizendo aqui que o meu ponto de origem aqui é o I, então eu só faço esse traço. Do outro lado, que eu digo que é infinito, eu tenho uma seta, e representei aí I, J. Eu tenho uma semi-reta. Letra C, observem que eu tenho nas minhas duas extremidades, eu tenho uma seta. Quando é nas duas extremidades a seta, eu tenho o quê? E aqui eu represento letra G, H, com a seta, com a reta em cima, e nas duas extremidades eu tenho a seta, né? Ou também H e G, e também com a reta em cima, com as duas setas nas extremidades. Eu tenho aí o que? Eu tenho uma reta. Letra D. Novamente, nas minhas duas extremidades, eu tenho o que? Eu tenho a seta. Mesma coisa da letra C. Nas duas extremidades, eu estou mostrando que ela é infinita. Então, eu represento CD, coloco a reta em cima com a seta dos dois lados, ou DC com as duas extremidades. Por que aqui, professora, a senhora não colocou ou JI? Porque o meu ponto de origem é o I. Então, eu estou dizendo aqui que a minha reta, né, a ponto de origem é o I, e do outro lado, que é a parte que não tem, que a seta, né, da minha semi-reta, é o J, né, pro lado do J, aqui na direção da letra J. Então, eu preciso fazer dessa maneira, tá bom? Então, aqui na letra D, eu tenho uma reta. Novamente, a letra E, ó, nas duas extremidades, eu tenho setas, né, KL, novamente com a reta em cima, e nas duas extremidades eu coloco a seta, ou LK, nas duas extremidades eu coloco a seta. Eu tenho uma reta novamente, repeti bastante aí a reta, né? E agora, lembram desse aqui, ó? Repete da letra A, nas duas extremidades eu tenho ponto, eu estou definindo aqui, né, uma parte da minha reta, então eu tenho nas duas extremidades o ponto.
Eu represento MN só com traço em cima, com a reta em cima, ou MN só com traço em cima. Eu tenho o quê? Um segmento de reta. Na questão 3 é para você marcar um X no segmento de reta. Eu falei que é o segmento de reta, nas minhas duas extremidades eu tenho ponto, né? E aqui, ó, eu tenho o que? Linhas curvas. Lembram de linhas curvas? Quem não lembra, no passado estudou em matemática as linhas curvas, né? Um segmento de reta é um pedaço de uma reta. A reta não faz curvas e não tem começo e nem fim. Já o segmento de reta tem um ponto inicial e tem um ponto final. Então, eu tenho aqui os meus dois segmentos de reta. A parte de uma reta limitada por dois pontos chama-se, acabei de explicar aqui, ó, no balão, né? Eu tenho o que? O segmento de reta. Na questão 5, responda no quadro ao lado quantos elementos de reta há quantos segmentos de reta há em cada figura. Aqui na número 1 eu vou contar, nós já fizemos uma atividade dessa anterior, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, no 1 eu tenho 5 segmentos de reta. No 2, vamos lá contar? Eu tenho 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 segmentos de reta. No 3, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5. No 4, eu tenho 1, 2, 3. Tenho 3 segmentos de reta. Eu conto aqui, ó, o ponto aqui, né, que é o meu vértice, é onde eu paro a minha reta, meu segmento de reta termina, né? Próxima questão. Observe os segmentos de reta acima e responde, que é o da questão anterior, né? Você vai utilizar aí a régua, né? E tirar a medida de cada parte, né, dela. Utilize uma régua, coloque assim a régua e veja que tamanho tem aí cada parte. Aí ele pergunta qual o maior segmento de reta aí, né? Então, é o segmento GH, esse aqui, ó, né? Ele é o maior deles, né? Você vai medir aí com a régua, ele é o maior. E você representa com traço em cima, né? Que é o segmento de reta. Qual é o menor? É o AB, tá aqui, ó. Pelo desenho você já percebe que ele é o menor, tá vendo? É o AB. Coloque o traço aí em cima, que é o segmento de reta, representando o segmento de reta. Quanto mede os segmentos? Coloque a régua, tentem fazer aí primeiramente e depois confere. O CD tem 2 centímetros, né? Com a régua nós medimos 2 centímetros. O GH tem 2,5 centímetros e o LM tem 1,5 centímetro. E o J aqui, ó, JL tem 1 centímetro. Essa foi a nossa aula de segmentos de reta, reta e semi-reta. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Espero ter ajudado. Fiquem com Deus.